Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 19 de abril de 2023, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todo o trabalho que será desenvolvido, que possamos alcançar todos os objetivos possíveis dentro do merecimento de cada um, e é o que desejamos, né? E trabalharemos para isso com a ajuda dessa incontável, dessa pleia de obreiros da espiritualidade que já se encontram na nossa casa, que já prepararam esse ambiente para que nós pudéssemos aqui estar com tranquilidade e sem admoestações. E, meus irmãos, eu gostaria de, antes de lermos uma página do Evangelho, lembrar, né, que hoje, dia 19 de abril, né, no ano de 1862, nascia, encarnava Inácio Bittencourt, em Portugal. Inácio Bittencourt também foi um homem que trouxe muito para a nossa doutrina espírita, para o espiritismo, trabalhou bastante pela divulgação da doutrina espírita. Então, 19 de abril, comemoramos esse nascimento de Inácio Bittencourt. Falamos já que no dia 18, ontem, foi o Dia Nacional do Espiritismo, o Dia do Livro Espírita, foi o dia que se comemora também, 18 de abril de 1857, a publicação de O Livro dos Espíritos, a primeira publicação. E também lembramos que no dia 15 de abril de 1986, desencarnou o nosso querido Cilo Gomes Valente, fundador da nossa casa, que nós sempre temos aqui um pleito de gratidão e amor por ele. Lembrando sempre a vocês, meus irmãos, como faço, sempre que tenho oportunidade, do nosso boletim informativo. Está disponível para todos no site do SEASA, não deixem de baixar e também de contribuir. No próximo boletim teremos um artigo muito interessante sobre animismo e espiritismo, que faz um fechamento dessas ideias que nós estamos estudando, né? E logo terminaremos aqui na nossa casa, que estão na obra do Hermínio Miranda, né? A diversidade dos carismas. Então, fiquem atentos, vocês vão poder ler um ótimo artigo que sintetiza tudo isso que nós falamos, estudamos, debatemos sobre animismo e espiritismo. Tragam suas sugestões, tragam os seus artigos também para publicação, relatem casos interessantes que envolvam o plano espiritual, não é? Quem sabe eles vão ser muito úteis para os demais, né? Nós vamos analisá-los, né? Um grupo vai analisar e ele poderá ser publicado. Então, contribuam conosco. Outra coisa, meus irmãos, para finalizar. Nós estamos em fase final de estudo da obra do Hermínio Miranda, né? Desta obra Diversidade dos Carismas. Logo que terminar o estudo dessa obra, o nosso irmão Alcir, ele vai ocupar 2 quartas-feiras fazendo para nós, nos trazendo uma síntese da obra Diálogo com as Sombras, também do Hermínio Miranda, né? Então, vão ser 3 horas, 1h30, né, de estudos, né, em que ele vai nos trazer esse estudo sobre o diálogo com as sombras. E aí nós temos 2 obras que nós pretendemos colocar aqui para estudo e gostaríamos que vocês nos dessem, não hoje, mas na próxima quarta-feira, tá, o que vocês prefeririam. Temos Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, e Devassando o Invisível, de Ivone Pereira. Então, gostaríamos que vocês pensassem nessas 2 obras, e aí na próxima quarta-feira eu volto ao tema, e aí eu peço, né, que vocês se manifestem, né, o que vocês acham, qual delas nós devemos começar a nos preparar para o estudo. Eu vou pedir, então, a nossa irmã Marise
faça a leitura do Evangelho, uma página do Evangelho. Boa noite. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entrarão. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois, por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. Essa frase aqui, nosso querido doutor Valente falava muito, né? Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, de setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Esse está em Lucas, no capítulo 13, versículo de 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte? No presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não estivesse tido em outras existências. Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor? Se só a sorte da alma é determinada para sempre logo após da morte. Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga,
Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Isso aí. Bom estudo, gente, para nós. Bem, meus irmãos, agora nós vamos ouvir nosso irmão Alcir Mesquita, que vai fazer os estudos do capítulo 16, itens 9 a 11. Vamos prestar máxima atenção a ele, que ele seja muito inspirado. Obrigado, Dionísio. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meio e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Diversidade de Carismas, né? E a semiologia da comunicação, esse é o título do capítulo 16. E o que é a preocupação do Hermínio nesse capítulo 16? A preocupação do Hermínio é justamente o médium como tradutor da mensagem, né? Ele recebe símbolos, informações e tem que traduzir aquilo para nós, a audiência, né? Foi fundamentalmente o que Kardec fez quando codificou o Livro dos Espíritos, porque vários médiuns recebendo mensagens, sendo fiéis e traduzindo adequadamente aquela mensagem, e Kardec colocou tudo isso no papel para nós, ouvintes. Então, o processo mediúnico, o médium como intermediário, se caracteriza nessa hora, né? Ele recebe do mundo espiritual a informação, procura ser o mais fiel e traduzir aquelas informações que ele recebeu, símbolos, códigos, imagens, sons, e nós somos os receptores dessa informação. Assim se deu a codificação, assim se dá essa nossa informação, e aí daí a preocupação muito grande do Hermínio em trabalhar sobre semiologia, né? Que semiologia é o quê? É a ciência geral que tem como objeto todos os sistemas de signos, incluindo ritos e costumes. Você vê que a definição formal não prevê só as letras, as palavras, mas ritos e costumes são símbolos importantes, né? E você vai ver que entre 9 e 11, ele vai tratar disso. E todos os sistemas de comunicação vigentes na sociedade. Então, você tem um signo, que é uma imagem, é uma informação, tem um interpretante, e você tem um objeto, que é a coisa representada. Então, funciona o processo mediúnico assim, né? O médium intermediário entre nós e nossos irmãos desencarnados recebe um signo, uma informação, seja verbal, seja audível, seja visual, e nos traduz, e nós absorvemos essa informação. Então, este processo é importante e sensível, e o Hermínio, no capítulo 16, explorou muito bem isso, né? Até a leitura, a página de abertura, eu vou fazer uma digressão, fico lendo Hermínio, fiquei com a mania de fazer digressões, né? A Porta Estreita me lembra um pouco, um pedacinho da palestra do Márlio na segunda-feira, né? Que ele dizia o seguinte: se eu souber que eu vou ter que viajar daqui a um mês para a Rússia, eu vou me informar como as coisas são, que dinheiro que eles usam, como é que se estrutura a sociedade, o que eu como lá, o que eu posso fazer lá. E nós temos uma certeza, nós vamos desencarnar em breve, todos nós. Então, nós temos que começar a nos preocupar como é que é essa nossa estadia no mundo espiritual, como vai ser ao chegar lá, né? Então, por isso que a porta é estreita, porque ninguém se preocupa em cuidar disso, né? Apesar da informação gigante que hoje nós temos disponível através desses mensageiros do Pai, a gente se preocupa pouco em estudar, e é isso que nós estamos fazendo. Então, a página é muito oportuna, e me lembrei muito do Márlio falando da viagem. O item 9 é o Hermínio vai falar sobre o carrossel. O que é o carrossel? O carrossel é um carrossel de parque de diversão, e ele vai trabalhar em cima de um filme sobre esse aspecto de como o médium traduz a informação que ele viu
e como ela é recebida. E isso o tempo todo envolve nisso. Então, ele usa esse filme para exemplificar essa dificuldade de entender aquilo que o médium está informando do que ele está vendo. Cacos, ele tirou do teatro, né? No teatro, quando um ator coloca alguma coisa que não está no texto original, é um caco, né? É uma informação que não há. Então, o autor da peça escreveu uma determinada coisa e o ator introduz um caco. Ele fez isso para fazer um paralelo com a mediunidade. Quer dizer, nós temos que ser fiéis àquilo que o espírito comunicante está falando e não introduzirmos cacos, né? E aí usando a terminologia do teatro. E condição pessoal do médium é como a nossa condição como seres humanos, né? Nós médiuns encarnados, influi no processo de comunicação. Então, essa é uma parte, vamos dizer assim, mais suave, que Hermínio não aprofunda em teorias, mas que ele exemplifica para dar cor aos conceitos que ele quer esclarecer para nós, né? Então, o item 9, o carrossel, ele começa dizendo: extraímos de um mero e despretensioso filme, feito para a TV, uma curiosa experiência e uma preciosa lição. O filme narrava a história de um maníaco que aterrorizava uma comunidade colocando explosivos de alto poder destrutivo em pontos críticos da cidade, sacrificando inúmeras vidas. Incapaz de identificar o criminoso com a presteza necessária e fazer parar a chacina, a polícia, desesperada, recorreu a uma sensitiva no esforço de saber onde o terrorista faria explodir a sua próxima bomba. Só fazer um parênteses aqui, quer dizer, hoje ainda se usa fundamentalmente nos Estados Unidos médiums para fazer investigação, né? E no momento crítico da Guerra Fria, a Rússia e os Estados Unidos usaram muitos médiums para antecipar informações. Então, havia um trabalho intenso de uso da mediunidade com esse objetivo. Então, voltando para o filme do Hermínio. O maníaco incendiário sempre escrevia uma carta para a polícia dizendo a hora em que iria provocar a próxima explosão, mas nunca o local. A moça, a médium, concentrou-se e declarou mais ou menos o seguinte: estava entrando em contato com a mente do criminoso, via um local com muitos cavalos. Então, é uma comunicação anímica, né? Ela não estava incorporando ninguém, ela estava fazendo uma leitura, é uma psicovidência, já usando a terminologia proposta por Hermínio Miranda. Via um local com muitos cavalos, eram pequenos esses animais e andavam em círculo. Havia cores, muitas cores, e crianças, muitas crianças alegres. Essa a mensagem visual, isso foi que a médium viu, telepática, que ela percebia. Diríamos, com a nossa terminologia, que era uma visão anímica diencefálica, uma projeção visual do que ia na mente do terrorista, porque nós e ele, como todos, projetamos os nossos pensamentos. Se alguém tiver essa capacidade mediúnica, será capaz de ler esse pensamento, né? Como interpretá-la, porém? Aí ele entra no lado da interpretação. Ela viu um conjunto de fatos e descreveu como ela viu, sem conseguir dar precisão adequada. De que maneira decodificá-la? A ponto de saber aonde a polícia deveria atuar para impedir o massacre. E ele usa o filme para mostrar isso, né? Houve uma comunicação mediúnica ou anímica, o médium traduziu o que viu, na forma que viu, sem poder dar precisão absoluta, e tinha que interpretar essa informação. A próxima e urgente etapa, por conseguinte, consistia em traduzir aquele código visual em conhecimento e este em ação. Um policial presente logo arriscou o primeiro palpite interpretativo. Talvez se tratasse de um hipódromo de corridas. A sensitiva admitia a interpretação como possível e justificava que não conseguia ver com maior clareza, porque o homem estava bloqueando sua própria mente a fim de não irradiar suas intenções por toda parte. Outro policial, que não espera nada de positivo daquilo tudo,
apela para o sarcasmo e até para a agressão, declarando que a sensitiva seria mais uma dessas farsantes, de tantas que existem por aí. Ela o olha intensamente e começa a falar. $750. Vejo $750. Você está precisando dessa importância? Não, não é você. É alguém ligado a você. Sim, uma mulher. E descreve a pessoa. Ela está relacionada com algum local onde há objetos de arte. Ela trabalha lá, é uma galeria. Então ela vai vendo e vai aprimorando a percepção dela. Você vê que ele vai melhorando a percepção. Faz uma pausa e pergunta: acredita em mim agora? Ele não se atreve a responder, porque era verdade, prefere retirar-se da sala e sai batendo a porta. Estavam, contudo, empenhados numa corrida contra o tempo, dado que se aproximava a hora marcada para a explosão e ainda não se identificara o local escolhido pelo criminoso. Observemos algumas tentativas de interpretação. Então, ele vai ver como que as pessoas interpretaram aquela informação. Primeiro policial: cavalos correndo em círculo pode ser um hipódromo. Segundo policial: mas ela disse cavalos pequenos, pôneis talvez. Terceiro policial: cores e crianças, quem sabe se uma fábrica de brinquedos. Quarto policial: aliás, uma mulher e, portanto, mais intuitiva. Cores, crianças alegres, um parque de diversões, cavalos pequenos em círculos, um carrossel. Então, ela consegue, né, nesse filme, interpretar adequadamente aquela mensagem trazida pela médium. E era mesmo. A bomba estava num parque de diversões, colocada no eixo central de um carrossel. E a polícia chegou a tempo de impedir a explosão do artefato, que causaria verdadeira tragédia, pois havia muitas crianças lá no momento. Então, o que ele está aproveitando? Ele está aproveitando para ver como é difícil para nós, né, interpretar aquilo que a gente recebe via mediúnica. E depende muito dos nossos valores pessoais. Como se pode observar, o processo consiste em duas etapas básicas: a comunicação de um pensamento e a sua interpretação. Quando o terrorista planeja colocar o explosivo num parque de diversões, no eixo central de um carrossel, e o faz, é difícil, se não impossível, impedir que o seu pensamento se irradie. O fato de a moça dizer que ele está bloqueando no filme, né, a mente, é mais um recurso da cinematografia. Quer dizer, ele toma isso como só um recurso cinematográfico, não é um fato, né? Nós não conseguimos bloquear os nossos pensamentos, daí a transparência com que a espiritualidade nos trata, inclusive os nossos obsessores, porque eles sabem exatamente o que nós estamos pensando, o que nós não estamos pensando. Nós somos transparentes, porque nós irradiamos o tempo todo o que pensamos. Pois o pensamento cria imagens, e elas se difundem. Não só cria imagens, como cria formas, pensamentos, né? A gente sabe disso. Então, é mais realista ainda. Então, nós somos absolutamente desnudados pela espiritualidade. E essas imagens se difundem, a despeito do esforço de controle daquele que pensa. Então, ele está só clarificando que isso foi um recurso do cinema. Os espíritos usualmente não precisam nos perguntar sobre o que estamos pensando. Ao se aproximarem de nós, descobrem-no pela simples leitura das imagens e emoções que estamos projetando. O que a sensitiva recebia, portanto, em sua evidência diencefálica, era a imagem tal como projetada pelo criminoso. Imagem essa que ela retransmitiu à sua maneira, e aí tem o filtro dela, aos policiais, mas que na intimidade da sua mente era idêntica à que estava na mente do terrorista. Então aí nós temos um signo, que foi um conjunto de imagens, a tradução dela e o objeto que ela traduziu, semiologia, né? E é idêntico, na cabeça dela era idêntico. Em suma, a imagem era a mesma para todos, só que nem todos tinham sensibilidade treinada para percebê-la através do diencéfalo. Apenas a sensitiva oferecia as condições necessárias a isso. Ou seja, o pensamento e as imagens projetadas pela pessoa que ia provocar o acidente está disponível, está no ar, né? Mas você tem que ter uma capacidade mediúnica para ver, só ela tinha.
Quanto à interpretação, um policial viu logo o hipódromo, talvez gostasse de apostar em cavalos de corrida, jogo muito comum nos Estados Unidos, onde o filme foi rodado. No seu cassete, lembra o livro antigo, né? Ele vai sempre remeter à memória como um dispositivo. Naquela época a gente gravava em cassete, na verdade hoje a gente gravaria aí numa memória sólida, SSD e tal, bem mais sofisticado. No seu cassete pessoal, cavalos correndo em círculos significava hipódromo. O segundo policial lembrou-se de pôneis, uma visão poética, ligada à infância, certamente em sintonia com suas preferências pessoais ou com um símbolo correspondente em seu cassete. O terceiro associava cores e crianças a uma fábrica de brinquedos. Lembrava-se de que o criminoso já havia colocado explosivo numa delas. Talvez estivesse a ponto de repetir a tenebrosa façanha. Era a sua experiência de policial que prevalecia na escolha do dicionário pessoal. O símbolo tinha esse significado, fábrica de brinquedos. Finalmente, para a mulher policial, cores, crianças, cavalinhos em círculos, alegria, tinham a tradução correta, um carrossel. Era a sua experiência que talvez, ou com crianças em geral. Quanto ao policial descrente, nem sequer consegue sintonizar-se, pois não confia no processo que lhe parece grosseira fraude, nada mais. Ao perceber que a coisa é mais séria do que lhe parece, sua reação é psicologicamente explicável. Retira-se para não ter de enfrentar uma realidade que intimamente rejeita. Considerando-a mentirosa, pode dar de ombros, é mais cômodo. Se, porém, se vê obrigado a aceitá-la, faz uma confissão pública de ignorância. O melhor é fugir. E ele aproveita esses personagens do filme, e nós vemos isso o tempo todo na vida real, né? Eu vou contar um caso que eu acho que eu até já contei para vocês. Meu sogro, que já é desencarnado, no final ele acreditava em espiritismo e gostava, lia e tal, mas no início ele detestava a doutrina, não acreditava em nada disso e tal, achava tudo uma besteira danada. E uma determinada ocasião, ele morava numa casa, naquela época não tinha Pix, não tinha nada, apesar que nem todo mundo faz Pix, né, Ângela? E ele tinha que pagar o aluguel, estava no dia, e pagava sem dinheiro, vivo, né? E ele foi na casa da proprietária do apartamento para pagar, ela o recebeu, pediu para ele sentar na sala, e ela tinha um afazer qualquer, estava muito atarefada, pediu para ele aguardar alguns minutos na sala que ela já voltaria, e saiu do recinto, né? Ele, que não acreditava em absolutamente nada, ficou lá parado e um senhor abriu a porta, olhou para ele e cumprimentou com a cabeça. Ele cumprimentou e tal. E quando a senhora voltou, ele assumiu que era o marido dela e falou para ela, muito educada, aí o seu marido veio aqui, me cumprimentou e tal. Ela falou, um minutinho, por favor. E voltou lá dentro e voltou com uma foto. Ele falou, foi esse senhor que o senhor viu? É esse mesmo, morreu há 1 ano. Então, o que ele fez? Ele deu de ombros, quer dizer, ele continuava negando, ficou negando muito tempo, mas ele viu, quem viu foi ele, quem contava era ele, né? Mas era mais cômodo, porque aceitar obrigaria a aceitar muitas outras coisas, né? Então a gente vê isso na doutrina e na mediunidade o tempo todo, as pessoas negam, mas está lá, é evidente, você não tem como dizer que não foi fato, né? E ele cita, inclusive no filme, o fato dos $75, que é evidente, né? A sensitiva faz a psicovidência e vê aquela relação de necessidade dele. E ele continua negando. Então ele aproveita o filme para fazer essas... E ele mostra a dificuldade que é o médium recebe uma informação do mundo espiritual, procura traduzir da forma mais clara e precisa possível, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as interpretações, né? Então ele pegou aqui do filme, é um filme, não é um caso real, mas é emblemático, simbólico para nós, né, já que a gente está falando de semiologia, que é cada um percebeu um ambiente diferente. Fruto de quê? E ele até especula aqui, fruto da sua cultura, da sua experiência pessoal, da sua vida, né? Então ele diz, a sensitiva, portanto, percebe ao vivo, de mente a mente, de encefálica, todo o processo disparado pelo criminoso.
mas não consegue traduzi-la em linguagem positiva, ser assertiva. Ela dá uma visão do que ela está percebendo, mesmo porque não se arrisca a interpretá-la. Ela apenas comunica o que percebe na sua vidência sem visão. Em tais casos, a melhor atitude da parte do médium é mesmo a de abster-se de interpretar aquilo que lhe está sendo mostrado, limitando-se a transmitir o mais fielmente que lhe seja possível tudo quanto percebe, até os mínimos detalhes. Às vezes, é precisamente um dado considerado irrelevante que vai dar a contribuição decisiva para uma identificação ou para caracterizar o conteúdo de uma mensagem. Então, as mensagens a gente tem que estar muito alerta, né? Hermínio, no livro Diálogo com as Sombras, ele alerta muito isso, né? Que o dialogador tem que estar com o ouvido muito ligado, porque uma informação, uma pequena informação dada ali, pode fechar o entendimento de um problema. Então, esse é um detalhe importante. E aí ele entra no item seguinte, que ele chamou de cacos, como eu já falei, tirado da dramaturgia, do teatro, porque se o médium se mete a interpretar, ele começa a colocar pitadas de informação que são suas, que não tem mais nada a ver com a comunicação. Então, ele diz, Kardec escolheu com acerto a palavra adequada para definir a pessoa que serve de intermediária entre os espíritos e os seres encarnados, né? O médium é um canal de comunicação não inerte, isso é a informação importante que Hermínio coloca, né? O médium não é um rádio, ele não é uma televisão, ele é uma pessoa que tem conceitos, tem pensamento, então ele é não inerte, indiferente, mas um simples canal por intermédio do qual deve fluir a comunicação, qualquer que seja o tipo de faculdade da qual o espírito resolve utilizar-se do conjunto da que ele dispõe, né? Pode ser psicofonia, psicografia, psicovidência, psicoaudiência. Estou convencido de que é por isso que os instrutores espirituais tanto insistem que o médium cultive sua mente, suas emoções e principalmente sua ética. A recomendada passividade não quer dizer submissão. A partir do momento em que deseja ser mais do que lhe permitem suas faculdades. Ele é um intermediário, um canal, um veículo através do qual flui a mensagem. Ao dizer isso, não estou esquecido de que é preciso, ao mesmo tempo, exercer certa vigilância sobre o que se passa durante a manifestação, para que o espírito, por sua vez, não exorbite na utilização dos dispositivos mediúnicos que lhe permitem comunicar-se, né? Então, o médium, no seu trabalho, ele tem que botar uma certa disciplina, quer dizer, ele é o intermediário, ele tem que ser fiel à mensagem, mas ele tem que colocar uma disciplina. Parece que a palavra-chave aqui é autenticidade, sobre o que discorreremos alhures neste livro, uma vez que é necessário codificar o pensamento alheio para que outros possam compreendê-lo. É preciso ter cuidado para que o teor da comunicação seja autêntico, fiel à sua fonte, expressão correta do pensamento daquilo que o emitiu. Em teatro, diz-se que um ator está introduzindo cacos nas falas quando, em vez de restringir-se ao texto do autor da peça, acrescenta palavras ou frases inteiras de sua própria elaboração, nem sempre adequadas ao espírito da peça. Nesse caso, não está sendo fiel ao texto e pondo em jogo a autenticidade do pensamento do autor. Então, ele faz um paralelo. Quem é o autor do pensamento é o espírito comunicante, né? Nós somos, como médiuns, os intermediários, né? Somos os atores nessa peça e nós vamos comunicar. Se nós introduzimos coisas nossas, nós introduzimos cacos. E ele pega e tem um caso, ele conta um caso do Divaldo, né? Isto me lembra um episódio que Divaldo Franco me contou. Estava ele a fazer uma das suas eloquentes palestras em país estrangeiro para um público de língua inglesa, razão pela qual precisava de um intérprete, já que não tem a necessária fluência em inglês. Competia-lhe dizer uma frase de cada vez e esperar que o intérprete a traduzisse para o público. Então, ele passava a frase seguinte. Logo percebeu, contudo, que cada um dos seus períodos dava assunto para o intérprete falar vários minutos.
em vez de funcionar como uma espécie de médium, né, o intérprete era o médium, entre Divaldo, que era o comunicante, e a plateia, que era o ouvinte, né, o intérprete competia em dizer uma frase cada vez. E, contudo, cada um dava assunto ao intérprete de falar vários minutos. Em vez de funcionar como uma espécie de médium, ou seja, um canal de comunicação que se limitasse a veicular o seu pensamento, o cavalheiro estava mesmo fazendo outra conferência, por sua própria conta e risco. Obviamente, o pensamento original não estava guardando a autenticidade tal como formulado por Divaldo. Se eu me visse, ele, Hermínio, numa situação dessas, falando, por exemplo, a um grupo de língua russa, da qual nada entendo, e o intérprete me fizesse uma conferência em paralelo, sem meu conhecimento, sentir-me-ia terrivelmente frustrado e talvez visse-me forçado a interromper a conversa, a encerrar aquela conversa. Com Divaldo, porém, a coisa foi bem mais fácil e menos traumatizante. Aproximou-se dele um espírito que conhecera a língua inglesa. Divaldo passou-lhe os controles devidos e a palestra prosseguiu tranquilamente agora na língua local. Delicadamente, o intérprete foi dispensado, de vez que a palestra tinha mais cacos do que textos legítimos. Quer dizer, o Divaldo falava uma coisa, o tradutor falava outra coisa. E aí o Divaldo usa do recurso da xenoglosia, né? Ele começa através de um espírito que tem uma bagagem muito grande, fazer a palestra mediunizado. Este é um exemplo extremo. Estamos prontos a reconhecer, e nem mesmo é um caso típico de mediunidade, mas sim de mera transposição de conceitos de uma língua para outra. Creio, porém, que o exemplo para ilustrar está mal escrito. Que o exemplo serve para ilustrar uma das inúmeras dificuldades que podem surgir no processo de comunicação. Não cabe ao médium, portanto, interferir, modificar, dirigir ou interpretar o pensamento alheio, mas veiculá-lo fielmente e com autenticidade. Ele vai usando esses exemplos todos para mostrar essa importância, né, da fidelidade da transmissão do pensamento, na transmissão dos signos. E você vê que a senhora, do exemplo do filme, ela não se aventura e já saiu fazendo interpretações. Ela fala o que viu. Eu vi isso. O que significa, eu não sei. Preocupada com a condição pessoal do médium, né? Como a condição pessoal do médium influi no processo de comunicação. Preocupada com esse aspecto crítico da comunicação, Regina interpelou certa vez o seu paciente amigo espiritual, que lhe respondeu por escrito da seguinte forma: a influência do médium se exerce mais nas condições por ele mesmo criadas, para que possamos apresentar o nosso concurso, do que propriamente na sua vontade ou na sua personalidade. Nesse exato ponto é que começam as dificuldades, para que possamos apresentar um trabalho mais ou menos puro e escorreito. É necessário que encontremos caminho livre, a fim de que o nosso pensamento não tropece nas dificuldades do médium, isto é, suas ideias, seus problemas, sua condição moral e intelectual. Idênticas condições são exigidas daqueles que com ele trabalham. Sempre que uma comunicação se apresenta truncada e mal redigida, é porque teve que passar por uma série intricada de vibrações contrárias, as quais impediram que o pensamento emitido fluísse em linha regular, sem atalhos pelo caminho. Então, o mentor espiritual da Regina, ele é muito duro aqui nessa informação, e ele diz o seguinte: sempre que quando uma mensagem sai truncada, é porque nesse processo de comunicação houve uma interferência muito forte do médium, que acabou não traduzindo adequadamente o que ele queria dizer. Então, Hermínio aprofunda essa comunicação. Acho que vale a pena demorarmos um pouco sobre isso. Sempre me fascina o poder de síntese dos espíritos mais experimentados e evoluídos, né? Então, a gente vê isso com muita clareza, né? Quando a gente vê uma psicografia de Chico por Emmanuel,
ele escreve uma folhinha, um tratado, né, com uma clareza, uma precisão que a gente gastaria um livro inteiro e não falaria. Eis aí um desses exemplos típicos, num texto singelo e sumário, no qual se consegue dizer tanta coisa interessante. Parece que ele está pensando no Emmanuel, né? Podemos observar, portanto, que a interferência do médium nas comunicações que circulam por seu intermédio não resulta de um exercício direto da sua vontade ou de algum aspecto específico de sua personalidade, mas das condições que ele cria dentro de si mesmo, como que obstruindo os canais por onde deve passar a comunicação ou criando uma espécie de estática. Estática a gente via muito no passado em comunicação, principalmente comunicação ondas curtas, né? Que era aquele barulhinho que fica no fundo, isso chama-se estática. Hoje em dia, com a comunicação digital, a gente não tem mais estática, né? Não tem mais quase esses efeitos. No circuito está pelo espírito comunitário. Logo, não é consciente deliberadamente que ele, o médium, interfere no teor da comunicação, a não ser naquelas em que ele tenha visão diencefálica ou audiência coclear e diga coisa diferente do que está vendo e ouvindo. Aí ele está mascarando, ele está colocando um caco na comunicação, né? Nos demais casos, porém, psicofonia e psicografia, ele não interfere de maneira direta e consciente. Ele está cedendo o instrumento para a fala e para a escrita, né? De maneira direta, mas sim pelas condições que estão instaladas no seu psiquismo, ou seja, ideias preconcebidas, problemas pessoais, posturas éticas, procedimento habitual, deficiências culturais e coisas desse tipo. Ele vai falar sobre as barreiras. Por exemplo, a pessoa de ter temperamento violento, agressivo e impaciente, que funcionar como médium, oferece condições apropriadas a um espírito também dado à violência. E aqui ele começa a fazer um paralelo sobre as nossas atitudes pessoais, né? Nossas atitudes morais e o nosso desempenho no fenômeno mediúnico. Então, ele dá o exemplo, a pessoa de temperamento violento, agressivo, ele vai dar condições apropriadas a um espírito também dado à violência, agressividade e impaciência, que encontra nesse médium, os circuitos como que já ligados para esse fim. Podemos, por outro lado, imaginar as dificuldades que nela vai encontrar um espírito pacífico, sereno, moderado, para fazê-la vincular uma comunicação aconselhando a paz, a serenidade, a moderação. Por quê? Porque esse médium tem como valores já enraizados a violência. Então, esse espírito vai encontrar barreiras na comunicação. Não que o médium se oponha deliberada e conscientemente aos termos da mensagem falada ou escrita. O espírito comunicante é que precisa fazer um grande esforço para vencer as resistências inatas, né, que estão inerentes, e obstáculos implantados por toda parte no psiquismo do médium, a fim de obter um mínimo de autenticidade para a mensagem que porventura deseje transmitir por seu intermédio. Não é de se admirar, em casos assim, que a mensagem saia truncada. Então, esse espírito comunicante, que é um pacifista, usa um médium que tem como crença valores pessoais a violência, a agressividade, e ele vai ter dificuldade natural, barreira natural, de propagar a sua mensagem em função disso. E ele cita um caso de Maurice Barbanel, é um médium americano, e não sei de onde, eu não o conhecia, fui ler sobre ele agora. Com esse exemplo eloquente de tal situação. Todos sabem que Maurice Barbanel, competente jornalista inglês e diretor da revista Two Worlds, era o médium de Silver Birch. O espírito é um espírito de um índio que transmitia várias mensagens por psicofonia através do Maurice Barbanel, tendo trabalhado longos anos com ele. Pois bem, o sábio e tranquilo índio americano conseguia vencer as resistências de Maurice Barbanel e falar sobre a reencarnação. Pessoalmente, contudo, o jornalista e médium
não aceitava o conceito de vidas sucessivas. Já nos últimos anos de sua longa existência, começou a admiti-lo, nos últimos anos, não, porém, como condição de rotina, mas sim como optativo e ocasional, dado que, a seu ver, o espírito também evolui no plano espiritual, o que é verdadeiro, né? Galgamos em importantes degraus na erraticidade, e não precisa reencarnar, o que é falso, né? Nós não precisamos reencarnar quando formos espíritos puros. Enquanto nós não formos espíritos puros, o processo de aprendizagem passa por reencarnação, neste orbe ou em qualquer orbe adequado àquela experiência que nós tenhamos que viver. A despeito dessa divergência doutrinária entre o espírito e o seu médium, resultou da associação de ambos uma vasta, rica e valiosa literatura recolhida nas sessões semanais de psicofonia. Isto porque Barbanel, a despeito das habituais imperfeições humanas, era de comportamento exemplar. E aí ele começa a mostrar que, apesar dele ter essa crença contra a reencarnação, ele tinha uma atitude ética, ele era uma pessoa ética, né? De uma integridade ética muito sólida, de um coração compassivo. Foi vegetariano por princípio e pregou durante toda a sua vida o respeito aos animais. A não ser, portanto, quanto à sua resistência filosófica ao conceito de reencarnação, Silverbit encontrava no seu psiquismo livre trânsito para as ideias humanitárias e evangélicas que desejava transmitir. Então, ele exemplifica que, apesar da barreira contra a reencarnação, como ele tinha um padrão moral elevado, o comunicante, o espírito comunicante, encontrava caminho fácil. Oi. A sua pergunta pode ser a pergunta dos nossos espectadores. É porque aqui me veio uma dúvida ou reflexão, tá? Se ele não aceitava a reencarnação, tá? Esse jornalista aí, tá? Como é que ele podia dizer que ele estava recebendo um espírito para falar para ele essas coisas? Como que isso acontece? Né? Porque me parece que ele rejeitava reencarnação, ele rejeitava que o espírito se comunicasse, e aí ele começa a falar de um índio. Eu achei aí... Deixa eu tentar esclarecer. O Maurício Barbanel, ele acreditava em vida eterna, ele acreditava em comunicação, ele não desacreditava nesse processo de comunicação mediúnica. O que ele achava que reencarnar era uma coisa opcional, que você podia progredir no mundo espiritual, na erraticidade, sem reencarnar. Mas ele acreditava em vida eterna, ele acreditava em todo esse processo. Então ele fazia um trabalho mediúnico, de sessão mediúnica. Mediúnico, psicofonia. Eu não vou citar aqui o santo, mas eu vou contar uma história que até contei no outro dia. Uma pessoa que frequentou a casa conosco aqui e psicografava, inclusive bonitas mensagens psicográficas e tal, por muito tempo. E depois deixou a nossa casa e começou a frequentar a igreja e participou de um trabalho importante na igreja e tal. E na igreja também recebia mensagens. Eu dizia, não entendo isso, né? Não tem espíritos comunicantes, que é a sua questão, e você recebia mensagem. Então, quando você recebia mensagem no centro, era mistificação. E lá não era. Como é que me explica esse fenômeno? Ele falou, não. Aí ele me esclareceu, né? Segundo a visão dele, muito clara, ele, quando trabalhava aqui e depois, fora daqui do centro, ele recebia mensagem do Espírito Santo. Então, todas eram verdadeiras. É que é um médium sofisticado que só fala com Deus direto, né? Nós falamos com os intermediários, né? E ele não, né? Mas ele acreditava assim. A não ser, portanto, quanto à sua resistência filosófica ao conceito. Ele só tinha essa resistência. Silverbit encontrava no seu psiquismo livre trânsito. Então, ele está tentando reforçar aqui com esse exemplo a importância da atitude moral do médium, né? E o Silverbit dizia que
fazia um belíssimo singelo inglês tocado de poesia, amor fraterno. Deus era o Great White Spirit, o grande espírito branco, e Jesus ele chamava carinhosamente de Príncipe da Paz ou simplesmente o Nazareno. Aí eu fui pesquisar quem era esse rapaz, que eu não conhecia, e peguei um texto de um livro dele, um editorial de editora, falando sobre ele, e dizia o seguinte: a filosofia de ensinamentos como os que você encontrará no livro Ensinamentos de Silver Birch, o guia espiritual de Maurice Barbanel, revela um verdadeiro conhecimento do conceito de Deus, que não precisa de intermediários como igrejas ou teologia. Revela o vínculo da mediunidade com Deus. Devolve-nos os instrumentos de que necessitamos para raciocinar sobre a religiosidade. A demonstração que a mediunidade nos dá de que a vida é eterna, que o espírito e a alma são imortais, tem por finalidade nos trazer de volta ao conhecimento autêntico de Deus, como já o fez Jesus. Os ensinamentos do Espiritismo nos levam a entender por que cada forma de mediunidade é um dom sagrado a serviço de Deus, sempre, cuja finalidade não é apenas nos provar que a vida é eterna, mas também nos conscientizar de que tudo está em comunhão com Deus. E eu quis trazer esse texto, porque esse é o texto da editora, fazendo propaganda do livro Ensinamentos de Silver Birch, o guia espiritual de Maurice Barbanel. Então, ele ressalta, né, a mediunidade como um instrumento de esclarecimento, que foi, né, desde as mesas girantes, a mediunidade tem sido fundamental para nós. Quando influir? Quando o médium deve influir no processo? Por outro lado, o espírito dado à violência e à agressividade dificilmente conseguirá seu intento dar um murro na mesa, gritar um palavrão, exasperar-se além da medida, ao manifestar-se através de um médium pacificado, controlado, tranquilo. É nesse sentido, portanto, que o médium pode e deve influir ou deixar de influir nas comunicações veiculadas por seu intermédio, ou seja, educando-se, aprendendo a controlar seus impulsos negativos, pacificando-se intimamente, para que se faça respeitar com naturalidade, praticamente sem esforço consciente de sua parte. Como ficou dito a Lures nesse mesmo livro, isso não quer dizer que o médium deva bloquear sumariamente o espírito manifestante, a ponto de pasteurizar a sua comunicação, com o que estaria roubando toda a autenticidade do pensamento pelo manifestante. Então, esse controle mediúnico que nós temos e devemos exercer sobre esses espíritos violentos, ele fundamentalmente está também calcado no nosso aprimoramento moral, na nossa própria pacificação, né? Se você tem valores que acreditam naquilo, na hora H você vai deixar escapulir isso. E aí eu peguei umas tirinhas de história sobre espiritismo, chama-se Espiritinhas, e falando mediunidade, né? O médium na sala mediúnica, dando passividade a um espírito violento e esmurrando a mesa. E aí alguém o orienta. O médium tem que se educar, mas ele diz: eu sou inconsciente. Isso na aula, né, que o Mauro vai ministrar para a gente aqui, de livro do... Nós vamos ver agora, sem ser o Diálogo com a Sombra, nós vamos depois com o Mauro, God. Céu e Inferno, né? Então é o Mauro aqui falando, aí o médium diz para ele: sou inconsciente. E aí ele em casa esmurra a mesa e grita: cadê o meu jantar? Então ele, como médium, deu passividade àquela explosão do espírito comunicante, porque ele acredita nesses valores. Então sai naturalmente, está incorporado à sua vida moral. O livro tem esse alerta importante: a educação mediúnica, a sua educação global, né, sistêmica, é fundamental. Em outras palavras, se o espírito é calmo e controlado, não é o médium violento que vai torná-lo agitado e agressivo, mas se o espírito é violento, o médium equilibrado permitirá que, dentro de certos limites do bom senso, ele manifeste seu pensamento, até com indignação, mas sem exageros.
Como iríamos forçar uma pessoa realmente irritada por um motivo que lhe parece justo, embora raramente o seja, né? Então, o espírito comunicante, numa mesa de desobsessão, ele sempre acha que a sua causa é certíssima. A falar como se estivesse recitando uma prece. Não, ele fala com indignação, mas sempre dentro de limite. De tudo isso, ressalta uma curiosa conclusão. É através do mecanismo da comunicação mediúnica que a gente percebe que a educação de médium não é propriamente como médium, mas como ser humano. E aí ele vê holisticamente o problema, né? Não sei se me faço entender. Quero dizer que antes de ser um bom médium, desenvolvendo e treinando suas faculdades, o indivíduo tem que procurar ser boa pessoa. Pessoas desarmonizadas podem dispor de excelentes faculdades mediúnicas, mas se não se reeducarem, serão instrumentos de espíritos também desarmonizados, dado que é a programação da desarmonia que os espíritos encontram nela ao se manifestar. O que equivale a dizer que não é a mediunidade que se desarmoniza ou se desequilibra, mas o médium. E é assim que o médium vai sendo arrastado cada vez mais para o exercício de uma faculdade atormentada, de vez que rejeita automaticamente, por incompatibilidade, os espíritos harmonizados que podiam ajudá-lo, só terminar aqui, nas suas tarefas, e como se oferece, sem defesa, aos que estão desequilibrados. Chama-se isto sintonia. Diga. Mas na mesa mediúnica, aí no trabalho de desobsessão, a gente tem em volta da gente vários espíritos ali, controlando tudo. Eles não interfeririam numa pessoa que é agitada demais, receber um espírito também, vamos dizer, um médium que é irritadiço, que tem um comportamento mais agressivo, a espiritualidade não interferiria no ponto de não permitir que aquele espírito chegasse ali? Eu diria que não, porque, como ele diz aqui, é um processo de sintonia, né? A nossa vida, a nossa caminhada é toda de opções e sintonias. Pois não, peraí, deixa eu só terminar esse raciocínio da pergunta dela. Opção e sintonias. Então, a espiritualidade superior não violenta consciências, ela permite. Então, se você sintoniza com aquele espírito comunicante, você vai recebê-lo. É claro que a espiritualidade vai bloquear a anarquia naquele processo, mas aquele médium vai sofrer as consequências das suas próprias atitudes. Sim. Eu já, inclusive, presenciei, não sei nem se foi a Gesilda, interferindo para que o médium se controlasse. Também acontece isso, né? Sem Porque dúvida. O médium está fora de controle, começa a se desequilibrar. Quem é? Deixa ali, peraí. Vamos lá. Hoje ficou animado. Finalzinho ficou animado. Nesse caso da sua pergunta, não é? Existem duas vertentes, né? Existe aquela questão do espírito ser violento, ser, digamos, compulsivo, para que não se faça necessário naquele momento ser escutado com bondade, mas também existe a parte do médium. Existe médium que está num dia bastante, digamos, desarticulado, que a gente vai trabalhar na mesa mediúnica com a rebeldia do médium. Isso é muito difícil. A gente sente, quando a gente está falando, digamos, nesse trabalho, a gente sente perfeitamente quando esse aborrecimento é do espírito e do médium. E tem muitas vezes também que o espírito, ele fica aborrecido, porque a pessoa que está falando com ele fica travando ou fazendo perguntas pessoais. E eles não gostam. É tanto que muitas vezes eles dizem assim,
você está falando isso, você acha que eu não sei o que você fez? Ou você gostaria que eu lhe perguntasse a mesma coisa? Quer dizer, a gente não vai chegar a esse ponto, mas nesse momento que você perguntou sobre a questão do espírito, se ele está, digamos, respondendo com aborrecimento, se é do médium ou dele, podem ser as duas coisas. Agora, é preciso que o médium se eduque. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente tem que entender que nós estamos recebendo uma outra personalidade para que a gente possa decodificar naquele momento, né, e reeducá-lo. Porque quando o médium recebe a comunicação de um espírito, ele vai perceber se é um espírito suave ou se é um espírito rebelde. Então, cabe ao médium dosar aquele sentimento, entendeu? Aquela energia. Porque muitas das vezes o médium recebe uma comunicação de um espírito que ele não está nem com vontade de chorar e o médium se debulha em lágrimas. Então, a gente tem que controlar essa questão. Se aconteceu isso, acontece isso, perdão, desliga aí. Esse exemplo que ela deu agora para nós é capo, né? Como diz o Hermínio, porque se o espírito não quer chorar, ou não tem intenção de chorar, e o médium chora, o médium está introduzindo um capo, né? Ele está introduzindo um ruído na comunicação. Isso que o Hermínio nos alerta com muita clareza, você tem que ser fiel. E aí ele aproveita para nos alertar. Eu achava que eu ia acabar hoje, mas não vou acabar, né? Então só terminar isso aqui. Não, é isso mesmo, a aula é para isso. O que ele quis alertar é o seguinte, quer dizer, o nosso trabalho na mesa de desobsessão, né, dialogação, normalmente quem vem aqui são espíritos muito necessitados, né, em regra geral. Às vezes não, vem alguns mentores, alguns orientadores e tal, mas em regra geral 99% das manifestações mediúnicas são de espíritos muito necessitados, muito sofridos, muito angustiados, muito amargurados. E eles tendem a ser mais ou menos agressivos em função das suas angústias. Uns creem mais na violência como instrumento de verdade, outros não. E cabe um médium, como intermediário, disciplinar essa manifestação para que ela seja adequada e não passe dos limites da normalidade. É claro que se o espírito quer dizer A e o médium introduz B, ele está introduzindo cacos, como é a observação do Hermínio Miranda. Ele não está sendo fiel ao processo, ele é um intermediário, ele tem que ter fidelidade à comunicação que está sendo transmitida sobre todos os aspectos, né? O que o Hermínio enfatiza muito é que na mesa de desobsessão a gente vai receber irmãos muito necessitados e eles acreditam nesse processo do ódio, da vingança, da violência como instrumento de justiça. E aí nós temos que estar monitorando e muito atentos. E parte dos nossos valores pessoais, não só da disciplina de treinamento de médium, mas dos seus valores pessoais. Por quê? Porque se você também acredita naqueles valores de ódio, vingança e violência como instrumento de justiça, você acaba sendo conduzido por sintonia um processo desequilibrado de comunicação. Então, o Hermínio pegou esse capítulo para exemplificar esse padrão. Aliás, nós estamos falando exclusivamente do médium, para encerrar, porque o nosso tempo já acabou. Ser espírita é se educar permanentemente. Ser espírita é construir um homem novo, um ser novo, nesse processo evolutivo. Nós estamos aqui nessa encarnação para nos reformarmos. O que a gente espera de cada um de nós que estamos é a exemplificação. Se faz doutrina por exemplos, né? Pelo comportamento diário, o comportamento no dia a dia. E aí, para fechar, um diálogo que eu tive com uma pessoa, um amigo meu que queria me converter a religião dele, e ficou falando, e eu argumentando com ele e falando sobre o comportamento, a atitude moral, né? A atitude do Cristo, que é uma atitude
o exemplo máximo para nós. E ele dizia assim para mim, encerrando: esse é o grande engano dos espíritas. Eles pensam que, sendo bonzinhos, vão para o céu. Não vão, não. E eu disse para ele: vão sim, porque é sendo cristão e se comportando como um verdadeiro cristão é que nós seremos libertados definitivamente desses ciclos de dor e sofrimento do planeta Terra. Muito obrigado. Termino semana que vem.